Olá, sejam mais que bem-vindos. Agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade, tá? Aqui tem diversos vídeos toda semana, a gente vai estar trazendo aqui o melhor do relatório, os melhores chipsets para você não se perder na hora de fazer a sua escolha. Hoje eu estou trazendo o Xeon E5-2670 V3, sempre atento à questão do V3. Ano de introdução foi em 2014, com microarquitetura em 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$ 349, já para poder importar fica em R$ 279. Tecnologia Hyperthread ele possui sim com 12 núcleos reais e 24 threads, não precisa nem falar, excepcional. Lembrando que algumas tecnologias com relação a jogos e programas não vão utilizar essa quantidade absurda de núcleos e tampouco a questão do Hyperthread, mas Hyperthread hoje em dia é essencial porque boa parte de programas e jogos também vão utilizar logicamente a tecnologia Hyperthread, e lembrando que a gente sempre vai avançando. Tecnologia Turbo Boost ele possui sim com 2.3 no seu ponto base e no seu turbo chegando a 3.1, um pouquinho abaixo, tá? A versão do Turbo Boost que nós temos aqui é o 2.0, então a gente não tem a versão 3.0 que seria aí na questão do Max. O Max vai ser utilizado mais a partir da tecnologia aí de 7 nanômetros nos processadores da Intel. Multiplicador desbloqueado a gente não tem, mas sempre há um jeito de desbloquear e conseguir um pouquinho um clock maior. Lembrando que o melhor aqui do nosso canal é sobre questão de relatório, então a gente não faz esse tipo de procedimento. Aqui é tudo dentro da segurança. Memória cache que nós temos aqui é 30 MB, excepcional, estourando a boca do balão, não precisa nem falar sobre a questão de memória cache. Controlador de memória a gente tem aqui o DDR4 trabalhando com seu limite máximo de 2133 MHz, tá? Com o seu limite máximo de memória RAM a 768 GB. Lembrando que não há necessidade de fazer isso aqui seria um comportamento de uma pessoa que queria utilizar basicamente esse processador para um servidor, né, para um tipo de empresa. Como a gente aqui é usuário game, o máximo que você pode colocar aí que seria interessante nesse processador é 32 GB, mais nada do que isso. Saindo um pouco fora disso daí, não seria muito interessante isso daqui não. Canais de memória a gente possui 4 canais, então a gente pode estar fazendo aqui basicamente o quadrichain. Eu vou colocar o chipset, a placa-mãe já com chipset para você estar dando uma olhada lá, é mais um produto da ASRock. Eu estou trazendo diversas placas-mães aqui com o chipset certinho para você estar escolhendo da ASRock, e essa placa-mãe que eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição, lá em download ou acesso, tá? Você verifica lá e você vai diretamente para o CPU suporte, e essa placa-mãe já possui já os 4 canais para você estar fazendo o quadrichain, tá? Então acho que é isso. Nada de fazer single channel, dual channel você pode estar fazendo mesmo ela tendo 4 canais, você pode também estar fazendo o triple channel mesmo ela tendo 4 canais, e só não pode fazer o single channel e o flex mode, que no caso aí seria a mistura de memória, e o single channel apenas um slotzinho de memória, tá? Sempre pares, mesma latência, mesma frequência, aí é menos problema que você vai ter. O socket da placa-mãe, do processador, do cooling, enfim, é tudo a mesma coisa, é o LGA 2011-3. Lembrando que eu vou deixar novamente o chipset para você estar acessando aqui, então não fique esquentando a cabeça com relação a isso daí não. Chipset compatível é o X99, é o melhor que tem, é o que todo mundo utiliza e todo mundo consegue aí rodar os seus jogos tranquilamente. O TDP do processador fica em 120 watts e está extremamente acima da média, então a gente precisa aqui de um dissipador um pouquinho mais inteligente, pode estar optando aí pelo air cooler ou até mesmo um water cooler aí para você ter uma refrigeração interessante. Limite estável do processador em até 85 graus, até 85 graus ele vai estar trabalhando perfeitamente normal, assim diz a Intel, mas eu sempre acho interessante você utilizar de 64 a 70 aí para você não ter perda de clock e nem sobrecarregar a questão do VRM. VRM não é processador, eu estou trazendo sempre isso, então o VRM ele pode esquentar de 80 a 90
90, 94, no máximo estourando aí 96 graus, ele vai trabalhar perfeitamente. Você não vai estragar nem o seu processador e nem a sua placa-mãe. Então ele vai funcionar perfeitamente. Controlador de vídeo, chip gráfico, ele não possui no processador. Então você vai precisar sim de um vídeo off-board, né? Você vai precisar aí de uma controladora gráfica off-board aí, uma placa de vídeo para você estar utilizando aqui nesse processador. Controlador PCI Express, a gente tem aqui o melhor, que é o 3.0. Então dá para fazer investimentos em placas de vídeos um pouquinho mais aprimoradas, e é isso. Dá para poder fazer grande investimento e você vai ter o melhor aqui da tecnologia. Logicamente que é bem melhor do que a 2.0. Fonte potencial com PFC ativo, utilize sempre essas. Eu estou colocando média e máxima de fonte. A média que a gente sempre coloca aqui, os melhores sets games aqui, não importa o tipo de set game que você tiver, a gente vai colocar de 450 e com o seu limite máximo até 650 watts aí de fonte potencial com PFC ativo, ok? Nada menos do que isso. Paulo, tô com uma aqui de 350, dá para empurrar? Você vai empurrar ela tranquilamente, porém quando você tiver condições, você já compra já de no mínimo aí 450. Se você puder comprar de 650, 700, 800, compre, que é sempre bom, né? Toda a gente não para, às vezes você quer fazer um upgrade, colocar uma coisinha ali a mais, colocar uns LEDzinhos a mais um HD, mais um SSD, por aí vai, ela vai consumindo. Então, no máximo aí, a gente coloca aqui 650. E para poder finalizar, que a gente sempre finaliza aqui com chave de ouro, utilize sempre filtro de linha, nada de computador na tomada e nem estabilizador, tá bom? Agradeço vocês, estamos sempre juntos, não deixe de se inscrever, venham fazer parte da nossa comunidade, eu conto com a sua ajuda. Estamos juntos sempre. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Ah, meu Deus, por favor. Eu sei que eu pequei, mas isso não. Por favor, Por favor, me perdoe pelo que eu fiz. Por favor, me perdoe. Oi? Oh, Deus, por favor. Você tá legal? Por favor. Por favor. Por favor. Parecia que o padre sabia se defender.